Bom, a gente ouvia aí no início, na abertura da nossa conversa, as palavras do vice-governador sobre mundo pós-pandemia, né? E a gente trata bastante sobre esse assunto em diversos setores. Hoje, falando sobre transporte e mobilidade, ainda é um pouco cedo para saber como é que vai ser a partir dessa retomada, mas à medida em que a vacinação avança, aos poucos também as pessoas vão saindo de casa. A gente traz o recorte aqui de São Paulo, metrópole, mas a gente pode expandir para todo o país quando fala de mobilidade. E aí eu pergunto para o secretário Alexandre Baldi, qual que é esse mundo pós-pandemia no transporte que não conseguiu fornecer, né? Foi tão criticada pelos passageiros nessa conta de fornecer o distanciamento social, ao mesmo tempo diminuir o intervalo entre os trens, no caso da CPTM, mas oferecendo condições seguras para esses passageiros, né? Débora, nós vivenciamos algo que era inimaginável, né, para toda a sociedade. O sistema sob trilhos, ele é projetado, ele é construído, ele é operado para transportar um aglomerado de pessoas da sua origem ao seu destino. Portanto, não há como nós projetarmos um sistema de transporte público para transporte de um grande volume de passageiros, conforme temos aqui na região metropolitana de São Paulo, quase 8 milhões de passageiros sendo transportados diariamente, a realizar um distanciamento social conforme era e são os protocolos sanitários. Essa foi um dos maiores desafios em toda a parte do mundo, seja na China, onde foi, né, ali o nascedouro da pandemia, seja na Europa, em operações como Londres, Paris, seja nos Estados Unidos. Portanto, nós tentamos fazer com muita transparência. Todas as medidas que foram possíveis, nós realizamos. Protocolos de limpeza e higienização, a linha 4, que é operada pela CCR, foi um dos exemplos na utilização de produtos inovadores para que nós pudéssemos inativar vírus e bactérias, sobretudo o Covid-19, para que aonde as pessoas tocam, nas superfícies, elas não pudessem fazer a contaminação cruzada. Nós somos pioneiros também na obrigatoriedade do uso de máscaras. Naquele momento, no dia 13 de maio de 2020, era algo muito questionado. Nós distribuímos mais de 3 milhões de máscaras, sobretudo nas estações que atendiam a regiões mais carentes aqui da região metropolitana de São Paulo, para que nós pudéssemos dar oportunidade a quem não houvesse condição. E também, nessa condição, hoje avaliando e olhando para trás, nós percebemos claramente que o uso de máscaras, mais os cuidados, como o uso de álcool em gel, né, a busca de higienização das mãos, são medidas das mais estratégicas e importantes no que possa se combater a disseminação do vírus. Haja vista que os Estados Unidos, nesse momento, visam em vários estados a obrigatoriedade do uso de máscaras. Portanto, essas medidas elas se demonstraram eficazes e foram pioneiras aqui pelo governo de São Paulo, sobretudo nesse desafio, que é num modelo de transporte que é construído para transportar um grande volume de pessoas, identificar situações como essa da pandemia do Covid-19, que jamais seria imaginado.